O Caio é meu mais velho. Nasceu lá em Porto Alegre. Depois, em Joinville, viemos para Santa Catarina. E agora, né, esse é o terceiro ano que a gente está aqui novamente. E é uma sensação boa estar de volta na minha terra, né? Porque eu morei aqui em Cascavel quando eu era adolescente. Meus pais moravam aqui e eu estudei ali na escola adventista, frequentei o clube trovador ali na Igreja Central. E hoje o Caio está seguindo os mesmos passos aí, né? Estudando lá, frequentando o mesmo clube que eu, né? Para a gente que trabalha para ir na igreja, a gente não imagina, né, voltar a morar no mesmo local, porque é ser transferido de tempo em tempo. Então, nunca imaginei que ia morar em Cascavel novamente, né? Uma cidade muito boa. Nós estamos felizes por estarmos aqui agora na Igreja do Jardim Santa Felicidade. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. E quando a gente vai numa igreja nova, né, para nós também que trabalhamos na associação, que visitamos bastante igrejas, a gente se sente em casa, né? Porque a gente faz parte da mesma família. A gente crê, né, da mesma forma, temos a mesma esperança. Então, que bom que estamos juntos aqui para honrar o nosso Deus, para louvar, orar a Ele, né? E tirar um tempo do nosso dia aqui, no primeiro dia da nossa semana, para ouvir a palavra dEle. Mais uma vez, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por estarmos na Tua casa, por termos um momento aqui de estudo, de louvores, de orações, e entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos. Nos abençoe, que o Seu Santo Espírito esteja conosco, para que a gente possa aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós nessa noite. Te pedimos não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como vocês vêem na imagem ali, né? O que tem ali? Um presente, né? Quem aqui gosta de receber presentes? É bom? É bom receber presente, né? E agora, quem gosta de dar presentes? Tem sempre uns que gostam de dar presentes, né? Na Bíblia tem um verso, né, que é melhor dar do que receber, né? Então, sabiam que às vezes não é fácil como parece dar um presente? Para mim, escolher um presente não é fácil. Quem gosta de dar presente aí, daqui a pouco tem facilidade, né? De escolher um presente, de ver, né, alguma opção aí, de escolher ali, gosta de estudar um pouco o presenteado, né? Para ver o que pode ser útil, o que pode agradar, mas não é fácil dar presentes. Às vezes a gente pode errar dando um presente. Você está ligado aqui? Aqui foi. Ó, às vezes não é fácil dar um presente. A gente pode errar dando presente. E quem aqui já não recebeu um presente que talvez não foi muito do agrado, né? Aí você pega o presente, abre assim, olha, e aí faz aquela cara, obrigado, né? Não precisava. Às vezes você pega um presente assim e se surpreende, né? Que é algo útil ali, que você gosta, que te agrada, e fala, olha, nossa, que bom mesmo, né? Obrigado pelo presente. Mas a gente pode acertar ou errar dando um presente. Eu tenho um sobrinho meu, que hoje ele tem 23 anos, o Abner. Quando ele era pequenininho, ele também gostava de dar presente, sempre nos momentos aí de festa, né? Ele pedia para a mãe dele comprar um presente e tal. E uma vez ele me deu uma manteiga de cacau. E eu fiquei pensando, né? É algo que ele observava que eu usava, né? No inverno e tal. Tu usa e viu usando em algum momento, né? E falou, o tio gosta de manteiga de cacau, né? E aí comprou uma manteiga de cacau, pediu para a mãe dele comprar e me deu. E eu fiquei com aquilo gravado, né, na memória, assim, porque é alguém que observou, que, né, estudou e que preferiu dar um presente, quis dar um presente que agradasse, né? Então, o que a gente deve levar em conta
quando a gente dá um presente para alguém. Vocês vão concordar comigo. A relação de afeto que a gente tem com a pessoa, né? Se você gosta mais, muito, se você gosta menos, né? A posição que a pessoa que vai receber o presente ela ocupa. Quem já não participou de um amigo secreto aí e daqui a pouco pegou o chefe, né? E aí, vai dar um presente para o chefe. Ou na escola mesmo, né? Pegou a professora, lá, o professor. E é uma posição ali de destaque, daqui a pouco que você pensa duas vezes no presente que você vai comprar para dar no amigo secreto, né? A capacidade, lógico, do presenteador de dar o presente que seja agradável, útil, né? Então, como a gente viu aqui, tem uns que gostam de dar presentes, né? Que tiram tempo, né? E percebem daqui a pouco algo que seja agradável, útil. E tem gente que, como eu, daqui a pouco, não gosta muito de gastar tempo escolhendo presente, né? Ah, vamos lá, escolhe uma coisinha e tal, e dá, e se a pessoa não quiser, também vai lá e troca, e tá tudo certo. Né? Mas essas situações, né, passam por cada um de nós quando a gente tem que dar um presente, seja aniversário, final de ano, numa ocasião especial, né, casamento e tudo mais. Agora, esse sentimento de dar presente nós devemos ter no coração também quando a gente decide adorar a Deus, sabiam? Porque esses presentes que a gente dá para as pessoas expressam amor, fé, gratidão e valor. E para Deus também, quando a gente dá os nossos presentes para Deus, devem ter sentido, né? Que devem levar em conta essas palavras: amor, fé, gratidão e valor. Na escola adventista ali, que meu menino estuda, no Dia dos Pais, eles compram um presente, né? Preparam uma carta, fazem um negocinho, e os alunos entregam para os pais um presente no Dia dos Pais, né? Em agosto está chegando aí e eu sei que daqui a pouco a escola vai preparar um presente para o Dia dos Pais e vai mandar para mim, através do Caio. A escola podia até cobrar uma mensalidade um pouquinho mais baixa e não precisar dar esse presente para o Dia dos Pais, né? Porque eu é que pago a mensalidade lá e eu vou receber o presente do Dia dos Pais. Mas quando o Caio e o Theo, que é de 4 anos, está no pré lá, vem no Dia dos Pais com um presente, com uma cartinha, né, com algo que eles produziram ali na escola e me entregam, como é que vocês acham que fica meu coração? Sim. Fica feliz, né? Fica faceiro, fica feliz de ver eles, né, tendo essa atitude de presentear, né, de dar um presente para o Pai. Deus é o nosso Pai. E como é que vocês acham que Deus nos vê quando a gente dá um presente para Ele? Se nós que somos pecadores, somos falhos, né? Ficamos alegres, felizes quando alguém nos dá um presente. Imagina Deus quando vê o seu filho entregando um presente para Ele. Você acha que Deus precisa? Não precisa. Será que Deus vai amar mais ou amar menos a gente? Ele ama igual, Ele já fez o sacrifício dele, já executou, já morreu por nós, Ele quer nos salvar. Mas quando a gente dá um presente para Ele, você acha que Deus não fica feliz? Você acha que Deus não percebe daqui a pouco a tua gratidão? Você acha que Deus não percebe daqui a pouco o desejo do teu coração de agradar a Ele? Deus não precisa de nada, Deus é dono de tudo. Mas eu sei que o Caio me ama, eu sei que eu sou o pai dele e ele me ama o resto da vida. Mas, quando ele prepara uma cartinha, quando ele me dá um presente, né, a gente percebe que teve amor envolvido, que teve tempo, que teve dedicação, que teve um empenho. Né? E da mesma forma, é nós para com Deus. No passado, Deus esperava presentes do seu povo, quando eles traziam as ofertas, os dízimos, né? E é nesse momento da entrega, nesse ato de amor, Deus estava sempre presente na vida do povo de Israel. Nós vamos estudar aqui sobre os 2 dízimos que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Lá em Números, capítulo 18, versículo 21, eu vou ler aqui, mas se alguém quiser abrir aí, primeiros 5 livros da Bíblia, né? Nós temos ali
Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro, 18, quarto livro, né? Números, Deuteronômio. Número 18, versículo 21. Aqui diz o seguinte: aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então aqui a gente percebe uma coisa: quem que recebia os dízimos? Os filhos de Levi, né? Como a gente leu ali, eis que os filhos de Levi tenho dado os dízimos. E Levi era uma das 12 tribos de Israel, né? Os 12 filhos lá que receberam a sua herança, a sua porção de terra. Mas os filhos de Levi, os levitas, eles tinham uma tarefa, uma função específica, que era qual? Trabalhar no santuário, então, trabalhar no templo. Eles não tinham outras atividades. Essa tribo não recebeu uma porção de terra como as outras tribos receberam. As outras tribos tinham lavoura, tinham as suas criações, né, e eles tinham rendas, e as terras passavam de pai para filho nas suas heranças. Mas os levitas, os filhos de Levi, essa tribo não recebeu terra, e eles ficaram para cuidar dos afazeres do templo, da limpeza, das cerimônias lá, os músicos, né, os sacerdotes. Então, os levitas recebiam esse dízimo como recompensa do seu trabalho que faziam lá no tabernáculo. Durante todo aquele deserto lá que eles passaram, depois do templo que foi estabelecido lá no meio do povo de Israel, né, os trabalhos que aconteciam, eles dedicavam integral o seu tempo e não tinham outra fonte de renda. Eles não tinham heranças, né? Não passava a terra de pai para filho como nas outras tribos. E Deus ordenou então que esses fossem sustentados, né, através dos dízimos. Como é que funciona o nosso dízimo aqui na nossa igreja? A nossa igreja ela não é congregacionalista. Igreja congregacionalista quer dizer o quê? Que ela resolve tudo sozinha. Então, tudo que entra de recurso para uma igreja congregacionalista fica aqui, o pastor administra, tira a sua parte e tal. A nossa igreja não é assim. A nossa igreja ela é representativa, né? Cada igreja faz parte de uma associação, a igreja tem o seu pastor que não depende da renda exclusivamente dela, né? É uma igreja muito organizada e representativa na questão das decisões, né? Elas trabalham com comissões, com decisões que representa o todo. No ano passado nós tivemos a nossa comissão plenária, a cada 4 anos, que pega uma representante de cada igreja, né, numa reunião, para decidir, ver os relatórios, eleger a administração, os departamentais e assim por diante. O dízimo que entra aqui, para vocês terem uma noção, vamos dar um exemplo aqui, de cada R$100 de dízimo que entra aqui na salva, né, do sábado. R$2 vai lá para a sede mundial, lá na conferência geral. Deixa eu ver se eu tenho meu computador aqui, se vai funcionar o laserzinho aqui. Só para usar aqui. Não está funcionando também, sabia? Não vai. Mas vocês conseguem compreender lá, né? A sede mundial, que a sede fica lá nos Estados Unidos, todo mês entra o recurso e ele é repassado. De cada R$100 que entra, 2 vai para a conferência geral. R$9 vai para a divisão, lá em Brasília, que é a sede aqui dos países sul-americanos, né? Então é Brasília. Nosso Brasil pertence à divisão sul-americana. R$9 vai para a União, que fica em Curitiba. A nossa União aqui, ela é de Curitiba, cuida do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? R$9 vai para a União. R$ 71,50 fica aqui na OP. Né? Dos R$100, R$ 71,50 fica aqui na OP, no escritório lá que vocês conhecem. R$ 1,50 vai lá para o IAP, lá para a FAP, para ajudar na manutenção dos pastores que lecionam lá na formação dos pastores que atendem
a nossa união aqui, né? R$ 3,50 vai para a manutenção dos pastores que trabalham nas escolas adventistas aqui da Alba. Nós temos em cada escola um pastor, né, para cuidar dos trabalhos ali, e vai para as escolas. R$ 2,50 vai lá para o Novo Tempo. Então, vocês assistem ao Novo Tempo? Então, todos aqui são anjos da esperança. Porque R$ 2,50 do teu 2,5%, né? No exemplo de R$ 100, R$ 2,50 é destinado à TV Novo Tempo para ajudá-los no trabalho lá desse ministério da mídia, né? Na TV aberta. E R$ 1 vai para o fundo de publicações. Vocês têm um comportor aqui, já trabalhou na comportagem, né? Mas é um fundo que é feito para incentivar e capacitar e recrutar cada vez mais comportores, que é o ministério da página impressa também, que leva muitos materiais, né, através dessas vendas, desse material que é distribuído. Então, vejam que o dízimo que é entrado aqui, ele atende às necessidades tanto locais, aqui da obra, quanto lá do outro lado do mundo. Né? Porque Jesus precisa voltar só aqui para a União Sul, só aqui para Cascavel. Jesus precisa voltar para o mundo todo. Né? E o recurso que nós, às vezes, nós não temos condições de ser missionários lá na China, lá na Indonésia, lá no outro lado do mundo, onde tem muita necessidade de pregação do Evangelho, muito mais do que aqui. Né? E a gente não pode ir lá para fazer esse trabalho, mas o nosso recurso chega até lá para ajudar pastores, para ajudar obreiros que estão lá nesses pontos onde tem muita necessidade de pregação do Evangelho. Então a gente pode ter certeza que a gente está ajudando tanto aqui quanto do outro lado do mundo. A igreja é muito organizada e nós temos regulamentos aonde me diz, né, como tesoureiro daqui a pouco, o que eu posso fazer com o dízimo e o que eu não posso fazer com o dízimo. O que eu posso fazer com a oferta, que é o segundo dízimo que a gente vai estudar aqui na Bíblia, e o que eu não posso fazer com a oferta. Então a igreja separa esses recursos em fundos diferentes para se aplicar de maneiras diferentes. Né? Então a oferta ela é destinada para a manutenção da igreja, para ampliação, construção. Do dízimo eu não posso fazer isso. Do dízimo é para materiais, para programas, para despesa com o pessoal. Então vocês vejam que a igreja é atendida desse recurso até do outro lado do mundo. Agora vamos lá. Uma quantia equivalente a um segundo dízimo era exigido lá do povo de Israel também. Olha lá o que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. A fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Então veja bem, vocês já começam a perceber aqui que tinha um outro destino, né? Promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para fazer provisões aos pobres. Exigia-se o segundo dízimo daquele povo naquela época. Abra sua Bíblia ali no livro de Deuteronômio, agora um pouquinho para frente, capítulo 14, versículo 22 e 23. O que diz ali? Ó? Quem quiser acompanhar na tela também. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu moço e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus de todos os dias. Então veja bem, o primeiro dízimo lá era para quê? Era para ser dado aos levitas. Vocês estão compreendendo? O primeiro dízimo ser dado aos levitas que trabalhavam no templo. Esse segundo dízimo, o que era para eles fazerem? Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para fazer a seu nome, comerás os dízimos do teu grão. Esse segundo dízimo era como se fossem as nossas ofertas hoje, porque era promovido para eles se alimentarem, para fazer provisões para as suas reuniões. Naquela época não existia a Bíblia como a gente tem hoje. Né? Como é que o conhecimento era passado? Verbalmente.
nos encontros, nas cerimônias, nas festas, de pai para filho, né, falando-se, e nesses encontros que eles faziam, nessas festas que eles tinham naquela época, né, eles davam esse segundo dízimo para que eles pudessem fazer esses encontros. E assim eles usufruíam desse segundo dízimo. Qual que era a diferença então entre o primeiro e o segundo? O segundo representava as ofertas que o povo devia entregar quando eles fossem assistir essas festas, né, os serviços religiosos. O propósito desse segundo dízimo, que era dado em grãos, azeite, que era produzido, era para promover essa vida religiosa entre o povo. Era para que eles pudessem ter companheirismo, fazer seus junta-panelas. Não tem junta-panela hoje também? Naquela época também tinha. As pessoas comiam juntas, ficavam em união ali, comunhão, né? E se fortaleciam os seus vínculos familiares, né? Nessa ocasião que as lições eram relembradas, né? Que as lições eram repassadas de um para o outro. Agora sim, será que Deus pede o mesmo de nós hoje? Veja lá o que diz Testemunhos Seletos. Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo. O princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e as ofertas sejam proporcionais à luz e às bênçãos fruídas. Ele disse: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. O sistema ordenado aos hebreus não foi rejeitado ou afrouxado por aquele que lhe deu origem. Em vez de haver perdido seu vigor, deve ser mais amplamente cumprido e dilatado, pois a salvação em Cristo unicamente deve ser apresentada em sua maior plenitude na era cristã. Será que Deus mudou do passado para hoje? Não. Será que Ele precisa do nosso recurso? Não. Ele precisa da nossa fidelidade, da nossa gratidão. Esse segundo dízimo, ele não empobrecia o povo naquela época. Olha o que diz aqui em Patriarcas e Profetas, mais uma vez. A irmã White diz o seguinte: as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa das suas rendas. Quanto que era a quarta parte? 25%. Uma quarta parte era exigida. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poder-se esperar que os reduzisse à pobreza. Mas, ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições da sua o quê? Prosperidade. Quando o povo mais dava, mais era abençoado. Quando o povo mais dava, mais não lhe faltava, né? E as nossas ofertas hoje também equivalem a um segundo dízimo, né? Não como 10%. Dízimo está claro, é 10%. Se você quer saber quanto você ganha, é 90% do teu provento, do teu salário, porque 10% não é teu, é de Deus. Ele pediu, aí a gente obedece, ponto final, né? Agora, será que hoje nós precisamos fazer um pacto de amor também, num segundo dízimo? Né? Olha só o que diz 2 Coríntios 9, 7. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as nossas ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Se você traz o seu recurso aqui com pesar, com dor no coração, é melhor que nem traga, porque não te faz bem. Você tem que trazer com alegria, porque Deus é que já te abençoou, é porque Deus é que já te proveu o recurso, né? Nós devemos fazer um pacto, sim, de ser regular, de colocar para Ele um percentual como a nossa gratidão. Olha lá o que diz em Deuteronômio 16 e 17. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do seu Deus que lhe tiver dado. Olha a orientação que Deus tinha dado para o povo naquela época, né? E agora aqui nós temos uma representação também das nossas ofertas.
Tudo que entra de oferta aqui na igreja, como é que funciona a distribuição? 60% fica aqui para a igreja do Santo Felicidade, porque tem necessidades, tem que pagar luz, tem que pagar contas, tem que ter manutenção e seus programas. Então 60% da oferta fica aqui, 20% vai para frente e é distribuído naquelas três mais abaixo ali, 14% vai para a associação. Então pensa, de cada R$100 de oferta, R$60 fica aqui para a associação, para a igreja, R$14 vai para a associação, R$3,60 vai para a União, lá em Curitiba, R$2,40 vai para a divisão, lá em Brasília, e R$20 vai lá para os Estados Unidos na Conferência Mundial, porque você sabe que na contracapa da nossa lição tem os projetos missionários, a cada trimestre, que compreende as necessidades de uma união, uma associação, algum projeto específico em algum lugar do mundo. E das nossas ofertas, nós temos certeza que estamos ajudando para esses projetos também. Então você pode ter certeza que do teu dízimo e da tua oferta, mensalmente os recursos são destinados e atendidos às necessidades da igreja local, quanto às necessidades da igreja no outro lado do mundo. Se você perguntar no Google lá qual é a igreja mais organizada do mundo, a resposta vai vir: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se fosse por mãos humanas, era impossível que isso acontecesse de uma forma tão organizada. É só por Deus mesmo, ao longo da história da nossa igreja, para ela crescer, aonde precisa, aonde tem necessidade. Olha só o que diz Ellen White nesse livro Testemunhos Seletos. As igrejas que são mais sistemáticas e liberais em sustentar a causa de Deus são espiritualmente as mais prósperas. A saúde espiritual e a prosperidade da igreja dependem em alto grau da sua doação sistemática. Quanto o povo mais dava, era mais abençoado. E da mesma forma hoje, nós temos essa promessa de que a igreja que daqui a pouco não pensa tanto nas necessidades locais e se preocupa também com as missões, além do mar, também são mais abençoadas. Ser pactuante é o quê? É uma forma de adorar a Deus. É você manifestar a tua gratidão para Deus. É Ele perceber que você tem essa intenção. Ser pactuante é uma forma de perceber e contar as bênçãos de Deus. Porque se você não